Olá, boa tarde. A Comissão Nacional da Verdade apresentou hoje um relatório preliminar sobre a explosão no Rio Centro em 1981. A conclusão é que o atentado foi o resultado de uma ação coordenada que envolveu o comando do governo militar da época. O relatório da Comissão Nacional da Verdade sobre o atentado no Rio Centro, no dia 30 de abril de 1981, foi elaborado depois de uma análise feita nos documentos encontrados na casa do ex-chefe do Destacamento de Operações de Informações no Rio de Janeiro, Coronel Júlio Miguel Molinas Dias, assassinado em 2012 em Porto Alegre. A comissão também utilizou inquéritos policiais que apuraram o caso e depoimentos de agentes públicos e testemunhas. As investigações da comissão revelam que militares planejaram explodir bombas durante o show organizado por artistas e sindicatos em comemoração ao Dia do Trabalhador. O objetivo era atribuir a responsabilidade do pânico e mortes a grupos armados de oposição à ditadura. Mas o plano não deu certo porque uma das bombas que estava com os militares explodiu dentro do carro. O capitão Wilson Machado ficou gravemente ferido e o sargento Guilherme Pereira do Rosário morreu na hora da explosão. O coordenador da comissão, Pedro Dalari, não tem dúvidas de que o atentado envolveu os principais setores do governo militar. O que esses documentos demonstram é que esse atentado não foi obra de um lunático, não foi obra de dois agentes que agiram por conta própria, mas foi obra de uma ação articulada do Estado brasileiro, que adotou, desde o início dos anos 80, a estratégia de atentados à bomba como uma estratégia de ação, quase uma política pública do Estado. Segundo o relatório da Comissão Nacional da Verdade, o atentado no Rio Centro não foi o único neste período. Outros 40 atentados à bomba teriam sido planejados e executados por grupos de extrema-direita no Brasil entre setembro de 1979 e abril de 1981. A mesma estrutura que nos anos 70 usou como uma política de Estado a tortura e o extermínio de pessoas, nos anos 80 patrocinou os atentados à bomba. O coordenador também falou sobre a morte do coronel Paulo Malhães, que confessou à comissão ter participado de torturas e mortes durante a ditadura. A íntegra do depoimento foi entregue à polícia. Foi um depoimento muito impactante, talvez o mais importante que a comissão tenha recebido até hoje, que demonstra realmente a estrutura de uma rede de repressão muito articulada, vinculada à alta direção das Forças Armadas e do país, e, portanto, foi um depoimento que pode ter sido a causa da morte do coronel Malhães. Mas, como eu digo, essa é uma hipótese e nós só queremos que ela não seja descartada. E a polícia do Rio prendeu hoje o caseiro do sítio onde morava Paulo Malhães, acusado de ter facilitado a ação dos homens que invadiram a propriedade na Baixada Fluminense. Rogério Pires confessou participação no crime. Segundo a viúva de Malhães, 3 homens entraram no sítio, renderam os moradores e roubaram bens. O corpo do militar foi encontrado depois da saída dos criminosos, sem sinais de violência.